do Senhor e que a graça, o amor de Cristo Jesus esteja sobre a tua vida, esteja sobre você nesses momentos que vamos passar juntos. Nós estamos estudando sobre o perdão, sobre o perdoar, a importância do perdão de Deus na nossa vida, a importância do perdão, da liberação do perdão e da aceitação do perdão. Nós sabemos que quando nós perdoamos, nós quebramos tantas hostes do mal, ou tantas coisas do mal que nos sobrevêm. O perdão nos é liberado desde o início da Bíblia, quando Deus fala, a Bíblia fala, quando o homem afastou-se de Deus, Deus então imediatamente buscou resgatar o homem. E através do resgate do homem, no Antigo Testamento, através do Cordeiro, no Novo Testamento, na Nova Aliança, através do perdão de Cristo na cruz do Calvário. Mas quando falamos em perdão, a Bíblia diz que é um pecado que não há perdão. E o pecado que não existe perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo. Quantas vezes você já se perguntou, mas que pecado é esse? Qual é esse pecado contra o Espírito Santo? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já cometi esse pecado? Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O que a Bíblia diz? Há pecados tão graves que Deus não perdoe? Há pecados tão brutal que os olhos e que o amor de Deus não haja perdão? Hoje nós vamos falar então sobre o pecado contra o Espírito Santo. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 32, a Bíblia diz assim, Mateus 12, versículo 32, diz assim, e se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Lá em Marcos 3, 29, vamos ler as três versões. Diz assim, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Ainda em Lucas 12, 10, o evangelista diz assim, e a todo que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo. E quando Jesus veio ao mundo, Jesus pagou o pecado, a todos o pecado do homem desde a fundação do mundo. Nenhum pecado pode ser considerado indigno de perdão, exceto um, esse que nós acabamos de ler, o pecado contra o Espírito Santo. Há aquele pecado em que o pecador não se arrepende e não pede perdão a Deus. Mas o pecado contra o Espírito Santo, aquele erro que você faz, erro que você comete ao desprezar o Filho de Deus, você não vai ter perdão. Toda vez que nós pecamos, a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se eu e você confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Qualquer pecado que seja que nós erramos, que nós falhamos, que nós negligenciamos, que nós tropeçamos, mas segundo a Bíblia, quando eu reconheço esse pecado, quando em mim gera um arrependimento, quando em mim gera a consciência de que eu errei, e se vou adiante de Deus e peço perdão, há perdão para o meu pecado. Lá em Ezequiel capítulo 18, do versículo 21, 22 até o 24, a Bíblia diz assim, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá.
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, continuando, a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando o seu justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas a justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Veja só, a Bíblia diz que quando alguém se arrepende, alguém que erra, alguém que comete um delito, ou seja, um pecado, mas se arrepender, chegar diante de Deus e pedir perdão, esse pecado lhe será perdoado. Por isso, a importância de você receber o perdão de Deus e de você liberar o perdão ao outro. Você não pode permitir com que o outro fique amarrado porque você não libera perdão. Você amarrar o outro não liberando perdão, no mundo espiritual, essa pessoa também está presa, assim como você também está. A Bíblia diz que quando eu me arrepender, quando eu olhar para mim mesmo e tiver a consciência do meu erro e diante de Deus pedir perdão, então eu serei perdoado. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Olha como João fala amorosamente. João é tido como o apóstolo do amor, aquele que, o único talvez não, o único discípulo que ficou junto ao pé da cruz na morte de Jesus. E esse João, ele trata a igreja, ele trata aqueles que seguem a Cristo como filhinhos, de tal forma amorosa com que ele fala. Ele disse, meus filhinhos, eu vos escrevi essas coisas, eu vos escrevo. Se alguém pecar, você tem um advogado no céu. Esse advogado que te defende é Cristo Jesus. Em primeiro lugar, ele é enfático, ele diz, meu filhinho, não peque, não pequeis, mas se todavia ou porém você pecar, nós temos um advogado junto ao céu, Jesus Cristo, o justo. Mas vamos voltar ao pecado contra o Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 32 diz assim: e se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Precisamos, em primeiro lugar, entender o contexto dessa palavra que Cristo falou. Tudo ocorreu quando Jesus fez a cura de um endemoniado, de um jovem. Ele era cego e mudo. Esse era o contexto em que Jesus estava e o contexto com o qual ele expressou essa palavra. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 22, a Bíblia diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mundo a falar
e a ver. Como eu mencionei, essa cura provocou a admiração da multidão. Se você ler a Bíblia lá em Mateus 12, 23, você vai ver que quando aquele cego e mudo foi curado, a multidão se admirou sobremaneira. Mas também houve uma reação negativa por parte dos fariseus. Aqueles fariseus que estavam ali presentes e presenciaram a cura do cego, eles acusaram que Jesus estava a serviço do diabo. Se Mateus 12, 24, você vai ver que eles chamaram Jesus de Beelzebul. Em outras palavras, estavam dizendo que Jesus estava trabalhando a favor do diabo. E Jesus então é duro. Jesus ele fala com dureza e nesse contexto desse fato, desse acontecido, dessa cura, falam que Jesus estava trabalhando a favor do diabo, em outras palavras, chamando que era um demônio que tinha feito aquilo, que não era o poder do Espírito Santo, mas o poder do demônio. Então, no contexto, ele declara que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada e não seria perdoada nem neste mundo e nem no mundo vindouro. E Jesus, então, com dureza, ele fala, olha, todo pecado há perdão, mas blasfemar contra o Espírito Santo, dizer que esse poder, essa maravilha operada pelo Espírito Santo e dar crédito ao diabo, uma pessoa que é dura de coração, ela é semelhante ao fariseu. Quando Deus faz milagre, quando Deus age, quando Deus atua, quando Deus trabalha e se revela no meio do povo, e aquela pessoa então é tão incrédula, seu coração é tão duro, que dá esse milagre, esse favor ao diabo e não a Deus, ao Espírito Santo. E quando essa pessoa não se arrepende dessa atitude costumaz contra o Espírito Santo, então ela está cometendo um grave pecado. E por isso não são perdoados a dureza e a incredulidade do seu coração. Esta blasfêmia contra o Espírito Santo tem a ver com alguém que está acusando Jesus de ser possuído por demônios, ao invés de estar cheio do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja então, o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus é oferecido. Porque Deus amou o mundo, Deus amou a mim, amou a você, amou aquele que se volta a Ele, de tal maneira que Jesus morreu na cruz, Jesus cedeu na cruz, Jesus deu a vida por mim e por você. A vontade de Deus é que todos se arrependam. 2 Pedro 3,9, a Bíblia diz assim, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Em Romanos capítulo 5, a Bíblia também fala aqui, mas Deus demonstra o seu próprio amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Todo aquele que vai aos pés de Cristo encontra perdão dos pecados. Todo aquele que tem um coração quebrantado encontra justificação em Cristo Jesus. Porque esse amor de Deus não tem palavras. Porque esse amor de Deus é expresso a mim e a você. Eu tenho ainda outras referências e outras questões a falar contra o pecado do Espírito Santo, que eu vou falar na próxima oportunidade, porque o tempo já se esgotou. Mas eu quero que você pense
em uma coisa, no amor de Deus. O amor de Deus vai além. O amor de Deus vai além do meu, do teu, do nosso entendimento. O amor de Deus Pai, aquele que é eterno, aquele que é soberano, aquele que é supremo, te ama, te ama. E a Bíblia diz que quando eu reconhecer o meu erro, quando eu pedir perdão, então serei perdoado. O que está te afastando de Deus? A falta de perdão. O que te afasta de Deus? Cristo morreu por você. Cristo morreu a tua morte, pagou o teu pecado, pagou a tua dor, pagou por você. Lembre-se, Ele te ama. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém. E Ele te chama de filho. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida de cura. Você que está aí, ouvindo, assistindo esse programa, talvez você esteja enfermo, talvez você esteja com problema no seu casamento. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que se você crê, Deus te cura agora. O Senhor entra com a libertação, o Senhor entra e transforma essa situação, porque o Senhor tem todo o poder. No momento que você estiver ouvindo este louvor, que você seja curado. Em nome de Jesus, receba a vida. O Senhor, Ele te chama de filho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Filho meu, não temas, não fiques assim, desse jeito. O teu clamor chegou a mim, estou aqui. Eu sei que o mal só vive cercando você na estrada, tentando roubar sua fé até desistir. Pode ser grande o seu problema, mas eu sou maior que tudo. Acalmo esse vento forte e te ajudo a prosseguir. Como ajudei os meus servos de outrora, não abandono a quem me clama e chora. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou te abençoar. Você vai triunfar. Confia, vai em frente, não desista, não se entregue. Veja a bandeira da vitória que se ergue. Eu estou contigo, te ajudo, te liberto. Toda tempestade eu faço acalmar. Eu sou o seu Senhor e te ajudo a toda hora. Quem é contra ti vai contemplar sua vitória. Quando eu abençoo, ninguém pode impedir. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim lhe ajudar. Sou seu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Eu estou com você. Eu acalmo o mar, estou na sua frente, sou seu guardião. Lhe guardo e lhe seguro com as minhas mãos. Eu sou maior que tudo e vou lhe abençoar.
você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar o hino da vitória. Você irá cantar. Confia no Senhor e receba o teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que esse amor de Cristo Jesus, que a paz que excede todo entendimento, seja com a tua vida. Lembre-se, Deus é aquele que tem amor, Deus é aquele que vela, Deus é aquele que zela. Se você pecou, se você se afastou da presença dEle, se você precisa do perdão de Deus, a Bíblia diz que todo aquele que confessa, Ele perdoa. Passa mais um dia. A Bíblia diz assim, não permita com que o sol se ponha sobre a tua ira. O que você tem que fazer hoje, faça. Não espera para amanhã. O que você tem que consertar hoje, conserte. Não espere. Quem sabe o amanhã não vai chegar. Mas o perdão é que te leva a Deus. O perdão é aquele que sempre une as pessoas. É o que une aquilo que está afastado. Que Deus possa te abençoar. Deus possa te agraciar. Que a presença dEle seja com você e na tua vida, em nome de Jesus. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais esse dia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, meu Pai, pela tua graça. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, pela tua presença. Obrigada porque Cristo morreu na cruz. Obrigado porque Ele ressuscitou. Obrigado porque Ele levou os nossos pecados. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora, toca na vida dessa pessoa. Visita ela agora. Toca no seu coração, na sua alma. Se ela está triste, se está abatida, se ela está, meu Deus, às vezes tão atribulada, mas que tu nesse dia, que tu nesse momento, possa estar alcançando o seu espírito, a sua alma. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Pai, pelo teu perdão. Ajude-nos, ó Pai, na fraqueza, para que possamos, dia após dia, seguir o teu caminho. E abençoa-nos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém.